Seja muito bem-vinda ao MeCast, o podcast que tem por objetivo trazer mais prosperidade e leveza, fazendo com que você tenha total clareza em todas as decisões da sua vida. Para sermos bons líderes, inclusive da nossa própria vida, a gente pode treinar as habilidades de gerenciarmos as nossas próprias emoções. Não existe, gente, eu quero reforçar, não existe aquela coisa assim do tipo, eu nasci assim, eu sou assim, porque o meu signo é esse, então eu sou assim mesmo, porque o meu pai foi assim, então não tem outro jeito, eu sou assim, porque a minha mãe me ensinou a ser assim, então eu sou assim. A síndrome de Gabriela, não existe isso. A gente precisa e devemos, num mundo dinâmico, num mundo em que as transformações elas estão completamente inerentes no nosso dia a dia. Nunca imaginávamos passar por uma situação que hoje estamos passando, o mundo passando, enfim, e a gente não tem propriamente o controle disso quando tudo vai exatamente voltar ao normal, como a vida era. A gente não sabe o dia de amanhã. Então eu acho que tudo isso que está acontecendo e que aconteceu conosco veio para provar que nós precisamos mudar. Veio para provar que a mudança é algo imprescindível. E gente, o objetivo maior aqui desse encontro é justamente levar vocês a certeza de que sim, eu posso estar sentindo raiva, eu posso estar sentindo angústia, eu posso estar sentindo ansiedade, mas eu não vou assumir essa emoção. Esse é o ponto. O que diferencia, se a gente vai analisar pessoas de sucesso e pessoas que fracassam, a única diferença que existe entre elas é a forma como elas lidam com as suas próprias emoções. Porque sempre vai haver uma situação na minha vida que vai me tirar do meu prumo, que vai me tirar do meu eixo. E aí eu trago para vocês aqui tríade da alta performance. O que consiste isso? Vamos falar aqui de habilidades, atitudes e conhecimentos. Vocês conhecem isso, essa teoria do chá, né? A gente precisa buscar conhecer. Esse aqui é um fórum, é um momento de buscar conhecimento. Estou trazendo aqui informações para vocês. A gente desenvolve as nossas habilidades a partir disso e a gente toma atitude de uma forma diferente. Por quê? Porque se você não coloca em prática tudo aquilo que você sabe, é a mesma coisa que você não saber. Não adianta a gente ler livros, não adianta a gente participar de palestras, não adianta a gente se colocar, mas eu quero saber, eu quero estudar, se na hora do confronto, ou na hora do desafio, ou na hora ali que a gente está tendo problema com o cliente, com alguém que é da nossa equipe, por exemplo, eu não consigo e a gente começa a justificar assim, mas eu agi assim, porque o fulano me irritou, eu agi assim, porque o cliente me tirou do sério, porque o cliente me deixou impaciente. Isto não é agir de uma forma adulta. Agir de uma forma adulta pressupõe a gente lançar a mão daquilo que a gente sabe. Então eu quero que fique hoje aqui exatamente isso para vocês, que a gente pode, e eu vou ensinar aqui, eu vou dizer como é que a gente faz para que a gente domine as nossas emoções. Tem gente que diz assim, professor, eu vou deixar de sentir raiva, eu vou deixar de sentir angústia? Não vai deixar de sentir raiva, não vai deixar de sentir angústia, não vai deixar de sentir a tristeza, porque essas emoções, elas têm uma intenção, e é disso que a gente vai falar em seguida. Então, 85% do sucesso das pessoas que conseguem atingir suas metas, que conseguem atingir os seus resultados, que têm a vida que dominam, né, aquele seu micro-universo, elas colocam em prática tudo aquilo que elas sabem, porque estamos falando de ação, estamos falando de atitudes e não estamos falando só de conhecimento. Não adianta a gente ler um livro e quando termina esse livro, continua sendo a mesma pessoa. Não adianta a gente ouvir uma palestra, quando termina a palestra, sai dali sendo a mesma coisa que era antes. Primeiro passo é justamente assim, puxa, ok, sabe? É quase que uma resignação, assim, tá bom, então eu vou calçar as minhas sandálias aqui da humildade e perceber que eu posso fazer diferente. E não tenha medo de fazer diferente. Alguém vai estar lá, né? Você mesmo vai estar lá para te dar o suporte. E isso é uma coisa que eu falo muito também. Tá, mas e se eu expor a minha vulnerabilidade, o que pode acontecer? Não vai acontecer nada. Você é o responsável por você mesmo. A gente vai falar sobre isso aqui. Qual é a diferença, né, entre inteligência emocional e inteligência racional? Vocês devem ouvir falar muito, né? Tá na moda falar sobre inteligência emocional.
A gente sempre falou da inteligência racional, ou o próprio QI, né? Que é a inteligência racional. Isso trazendo a ideia do Daniel Goleman, dos anos 80, 90, que partimos do pressuposto que a gente tem que ser inteligente. Sim, nós somos inteligentes, mas não adianta nada um ser humano inteligente, que pode estudar em Harvard, pode ter os diplomas que forem, ele não vai conseguir realizar as ideias se ele não tiver inteligência emocional. E para que a gente precisa, então, da inteligência emocional? Para negociar com os nossos clientes, né? Aquele cliente que muitas vezes a gente chama de chato. Gente, aquele cliente que você acha que é um chato, que na quarta-feira vai te tirar do sério, ou que te exige, ou que está sempre demandando algo a mais, essa é a pessoa que está te treinando para ser melhor. Agradece porque essa pessoa tá ali te treinando. É a mesma coisa quando a gente vai para academia e tem um treinador que nos exige um pouco mais. Esse treinador, ele está nos desenvolvendo, ele está desenvolvendo a nossa musculatura. E quem nos exige, né, quando a gente chama assim de pessoas difíceis, né, de aprender a lidar com pessoas que são difíceis. Essas pessoas difíceis, entre aspas, são bênçãos na nossa vida porque elas estão treinando a nossa musculatura emocional. Eu gosto muito de usar esse termo, né, nossa musculatura emocional. Então, porque quando a coisa mais fácil que existe é a gente viver somente com a gente. E olhe lá, porque ainda assim a gente vai ter que negociar algumas coisas, a gente vai ter que lidar com a gente mesmo, né? Então, mas para que a gente não se desenvolva, basta eu ficar comigo mesma, eu não preciso interagir com ninguém. Só que a gente sabe que a vida não existe dessa forma, né? E quanto mais pessoas a gente interage, quanto mais pessoas a gente tem na nossa equipe, quanto mais clientes diferentes a gente tem no nosso portfólio, mais eu vou ter que desenvolver as minhas habilidades, porque as pessoas são diferentes, não existe uma pessoa igual a outra. Então, a Ana vai reagir de um jeito, a Juliane vai reagir de outro, a Evelyn de outro, e por aí vai. Então, que bom que é como se eu tivesse, e quanto mais, gente, a gente consegue lidar com pessoas diferentes, mais hábil nós somos. Existe um preconceito e um julgamento muito equivocado das pessoas quando elas dizem o seguinte: mas eu vou estar sendo falso, eu vou estar sendo cínico. Não, é exatamente o contrário. Aquelas pessoas que se julgam sendo falsas quando estão lidando com pessoas de comportamento, caráter e personalidade completamente diferentes, elas são flexíveis. E a flexibilidade, ou quando se fala de resiliência, a gente está falando justamente de eu desenvolver a minha capacidade para eu lidar com pessoas diferentes. Eu tenho que lidar com pessoas que gostam da cor branca, da cor azul, da cor preta e por aí vai. Isso significa que eu tenho muito mais flexibilidade, abertura e aceitação em relação ao outro. Porque a gente sempre quer que o outro haja e reaja de acordo com como a gente entende que seja necessário ou que seja bom, mas isso é agir de um comportamento infantil. O adulto maduro, ele age entendendo que o outro tem o direito de ser como ele é. E eu como uma profissional dedicada, empenhada e comprometida com os meus resultados, eu preciso então aceitar o outro do jeito que ele é, entender que as pessoas não funcionam do meu jeito e conduzir a situação da melhor forma possível. Então, é para isso que a gente precisa de inteligência emocional. Se a gente não tiver, não negocio com o cliente, não vou conseguir ter habilidade para negociar, não vou conseguir me relacionar com a minha equipe de uma forma adequada, de uma forma íntegra, de uma forma inteira. E aí, obviamente, para vender, a gente precisa de muita inteligência emocional. Eu acho que nunca na vida, né, na história dessa humanidade, precisamos de tanta inteligência emocional como agora. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com as suas amigas e ative as notificações para receber o próximo episódio. Até o próximo!